Olá, meninas! Quem sou eu? Pergunta não muito fácil de responder, né? Nós costumamos dar respostas daquilo que não foi perguntado. Nós respondemos com o que nós fazemos, a nossa formação acadêmica, a nossa profissão, filhos de quem nós somos, quem é o nosso cônjuge. Mas nada disso responde à pergunta que foi feita. Quem sou eu? Talvez, de tão denso que seja essa resposta, seria melhor falar em secreto. Talvez seja necessária uma análise mais profunda para que a gente possa chegar a uma resposta adequada, para que se dê em forma pública. O que eu faço determina quem eu sou? Não. O que eu faço pelo que eu sou. Com quem eu ando não responde quem eu sou. Ando com quem eu me identifico, mas isso não determina quem eu sou. Meus gostos e preferências não definem quem eu sou, porque diante da ausência deles, ainda assim haverá um eu sou. E este sim, o verdadeiro, sem máscaras. Outra forma que nós costumamos responder é: sou fulano, pastor de tal igreja, sou fulana, regente do coral tal. Sou fulana, trabalho com o Kids. O que nós fazemos para Deus também não define quem somos. Fazemos porque no nosso eu, algo nos qualifica para aquela função, mas não responde quem nós somos. Quem eu sou? Difícil de responder. E essa dificuldade, essa falta de autoconhecimento é o que tem levado muitos a se perderem no caminho. Na busca de responder a si mesmos quem somos, muitos de nós têm se deixado levar por outras funções, outras pessoas que venham a definir o seu trajeto. Seguido da questão quem eu sou, vem outras que andam de mãos dadas. Para onde eu vou e com quem eu vou? Então, antes de ir ou de escolher com quem ir, eu preciso saber quem eu sou. Isso vai definir aonde e com quem eu vou. Existem 3 demandas na vida da gente. A primeira é ser aquilo que os outros querem que a gente seja. A gente pode passar boa parte da nossa vida tentando ser o que os outros querem que a gente seja. E isso pode se tornar uma grande prisão, um grande fardo. Corresponder à expectativa alheia pode ser uma frustração constante. A segunda demanda é sermos aquilo que queremos ser, aquilo que o nosso eu humano gostaria que nós fôssemos. E a terceira, e a principal, é descobrirmos o que Deus quer que nós sejamos. A felicidade não está associada àquilo que os outros querem que nós sejamos, nem naquilo que nós mesmos queremos ser. Jesus é o exemplo que se toma daquilo que Deus quer. Não é o caminho que eu quero e nem o caminho que eu escolhi seguir, mas o caminho que foi preparado por Deus a meu respeito. Se pensarmos num maquinário qualquer, vamos ver que o fabricante é quem determina o potencial daquele produto. Nesse caso, a Bíblia diz quem eu sou. Precisamos saber o que diz o nosso fabricante. Em Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No Salmo 139, no verso 14, diz assim: graças te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
Em 1 Pedro 2:9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa tremenda! Todos esses textos dizendo o que foi que Deus pensou a nosso respeito. Podemos ainda dar uma olhada em Efésios, no capítulo 1, nos versos 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Olha que coisa, nós vemos o que o Senhor fala sobre nós. A palavra de Deus é cheia de respostas quanto a quem somos em Deus. Mas por que nós, mesmo tendo esse conhecimento prévio da palavra, nós confundimos tanto ao pensar na resposta de quem nós somos? Por que nos confundimos tanto quando vamos responder isso? Fomos criados por Deus com identidade própria, com dons específicos, habilidades particulares. Mas o que aconteceu nesse interim que me fez perder de mim mesmo? Sabedor do potencial que temos dado pelo nosso Criador, Satanás trabalha incessantemente para roubar nossa identidade, confundir nossa identidade, deturpar a nossa identidade. Como assim? De muitas maneiras. Às vezes, começa muito cedo, quando algumas pessoas entendem que nasceram por um descuido, por um erro no relacionamento dos pais, nasceram por acidente. Essas afirmações trazem um sentimento de desvalor e, ao pensarem assim, Satanás vê reforçado na mente da pessoa que não era para ela ter nascido. Satanás reforça isso. Não era para ela estar onde está. Ao dar guarida para esses sentimentos, já não se enfrenta a vida como era para ser a nossa postura. Assim, já não se consegue crer que há um propósito na nossa existência. E a identidade de filho de Deus vai se diluindo. A gente já vai pensando que não é bem assim. Uma vez diluída, perdemos totalmente a nossa referência em Deus como Pai e já não sentimos mais como filhos. Quando vamos orar, nem essa expressão nos soa bem. Pai. Fica difícil de nós falarmos essa palavra. Muitas vezes, a nossa identidade é roubada, fazendo com que não nos encontremos no âmbito profissional. Pessoas passam anos sem saber o que querem fazer profissionalmente. Não conseguem definir qual é o curso da faculdade, o que se agradaria mais. Entram num curso, mudam, retornam, fazem outro. Quando está quase formando, sai daquele ali, começa um outro. E a vida vai passando com essa inquietude, com essa insatisfação, com essa falta de propósito. O tempo passa e a pessoa não se dá conta que o problema não está na escolha da profissão, e sim na adulteração da identidade.
adulterar aqui, eu quero que vocês entendam como mudar a essência daquilo que estava proposto na forma original. Nesse termo de adulteração, por não termos bem presente a nossa identidade de filhos de Deus, falhas humanas costumam deturpar a nossa identidade. Quando pessoas vêm falar conosco, quando quem deveria nos proteger, quando essas pessoas falham, quem deveria proteger e não protege, quando quem deveria estar nos guardando nos agride, quando quem deveria nos acolher nos rejeita, isso danifica tanto a nossa identidade que muitas vezes esse dano ocorre de forma severa. Falando nisso, vamos pensar na questão da rejeição na infância. Deus também pensou nisso. Em Isaías 49, nos versos 15 e 16, fala assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta venha a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus sabe quanto dói uma rejeição parental. Deus sabe a dor de um abandono. Mas Ele diz na sua palavra que ainda que nós sejamos rejeitados por alguém que deveria nos amar, ainda que isso aconteça, o seu amor, o seu cuidado seguem firmes conosco. Eu não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de nós. A nossa condição de filhos amados por Deus não se altera, mesmo que este amor de pais terrenos tenha sido negado a nós. Continuamos sendo filhos de Deus, participantes da sua herança, continuamos tendo um pai, e um pai que nos ama profundamente. Outras vezes, Satanás inverte na confusão da identidade de gênero. A palavra diz que Deus criou macho e fêmea. Este é o propósito de Deus. No entanto, cada dia mais, Satanás tem trabalhado para que haja confusão na identidade que Deus criou. Há investimento pesado nisso para que identidades sejam adulteradas. Há outras questões na identidade de papéis dentro da família. Quando o pai não assume o seu lugar de protetor, de provedor, de sacerdote, quando a mãe não assume a sua posição de ajudadora, de responsabilidade na criação dos filhos, no temor do Senhor, na submissão ao seu marido, como o Senhor indica. Quando os filhos não honram os seus pais, a identidade é comprometida. Precisamos recorrer diariamente à palavra de Deus para nos fortalecermos nos propósitos que Deus nos criou, para vivermos a plenitude da sua criação. Todos nós recebemos de Deus dons especiais, características próprias, que são valores aos quais também chamamos de talentos. O que eu faço bem feito? O que as pessoas dizem que eu faço bem feito? Isto é um dom. Identificamos isso e colocamos na presença de Deus através da oração para que Ele nos capacite. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai levantar aquele potencial que Deus gerou dentro de nós. A palavra diz que é Deus quem adestra as nossas mãos para o trabalho. É Deus que nos conduz para isso. Outra coisa que devemos ter bem presente é que tudo que nós somos, tudo que um dia viermos a ser, é para a sua glória.
Todos os nossos dons, todos os nossos talentos são para o louvor do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso fabricante. De outra forma, Satanás tem usado todos as suas artimanhas para confundir a nossa identidade, para nos dizer que não somos amados, que não somos aceitos, que precisamos fazer coisas que contrariam a palavra de Deus para que nós sejamos aceitos na sociedade onde vivemos. Não deixe Satanás te enganar, confundir a identidade que o Senhor criou em você. Pense nisso, reflita de que forma Satanás tem conseguido confundir a sua identidade, de que forma ele tem adulterado aquilo que o Senhor propôs do seu coração a nosso respeito. Que atitudes nós podemos tomar para retomar a identidade que Deus nos criou? A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa orientação. A palavra de Deus é que nos faz retornar para aquilo que o Senhor criou em nós. A nossa falta de identidade está na mesma proporção que nós nos afastamos do Senhor. Quando nós nos afastamos dele, acontece as confusões na nossa mente, acontece as confusões no nosso coração. Voltar para ele. Sabe, quando um aparelho eletrodoméstico estraga e você pensa assim, não vou levar em qualquer lugar, eu vou levar numa assistência técnica autorizada, porque lá eles vão saber como tratar, lá eles vão saber qual é a origem do problema, lá eles já vão saber como resolver essa questão. E é isso que nós temos que fazer conosco mesmos. Quando nós percebemos que algo não está funcionando, vamos voltar para o nosso fabricante, vamos voltar para o Senhor e ver com Ele o que é que está acontecendo conosco. Nosso problema é que muitas vezes nós seguimos outros rumos, vamos fazer questionamentos com pessoas que nem o temor de Deus têm. Pessoas que estão distantes do Senhor, que nem o conhecem como Senhor e Salvador, sendo que nós o conhecemos. É o Senhor que vai nos dar o rumo, o Senhor é que vai esclarecer no nosso coração, na nossa mente, o que é que nós estamos fazendo nessa terra, qual é o propósito que Deus nos enviou para cá. Cada dia que amanhece, Deus tem um propósito conosco e nós precisamos saber o que é que Deus pensa a nosso respeito e vivermos isso que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe a cada um.